Você sabia que parte da sua felicidade tem a ver com a sua questão financeira? O programa Eu Amo Meu Bairro de hoje aborda esse tema e estamos aqui com a Lenita Alves, que é psicóloga. Né, Lenita? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Esse tema ele é muito importante porque, de uma maneira em geral, nós entendemos que dinheiro não traz felicidade, né? Isso, de certa forma, é um equívoco, porque o dinheiro ele pode não trazer a felicidade completa, mas ele contribui muito para que você tenha bons momentos e para que você possa fazer da sua vida o que você acredita que deve ser feito, através de uma possibilidade financeira de execução. Isso é um fato. A gente vê muitas pessoas com dívidas, com dificuldades mesmo financeiras, dificuldade de lidar com a finança e talvez até de cobrar, né? Quando ela é autônoma, por exemplo, tem dificuldade de cobrar. Como que você vê esse aspecto dentro do psique da pessoa? Como que ela pode se relacionar com a questão financeira? Sim. É fundamental, sabe, Georgia, que todos nós tenhamos um processo dentro da necessidade que cada um acredita que tem de autoconhecimento, né? Muitas vezes lidamos com a questão de dinheiro exatamente como aprendemos com os nossos pais, com aqueles que cuidaram de nós. E lidar com o dinheiro deveria ser uma formação, digamos assim, desde pequeno. Mas nós entendemos que não temos isso como uma prática dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. Ensinar as crianças, os adolescentes, como que se lida com o dinheiro. Muitas vezes os próprios pais e cuidadores passam por dificuldades na própria execução das suas finanças. Pois e a gente vê aí as pessoas sofrendo por causa disso, né? A gente vê muito assim, a pessoa que deve, várias pessoas até, às vezes ela não passa em frente, né, à casa da pessoa ou à porta da pessoa com medo de ser cobrado ou até com vergonha, né? Sim, exatamente. Porque isso está ligado diretamente ao processo de autoestima. Quando eu sei o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo, isso nos dá força emocional. E é preciso que você tenha força emocional, e ela passa por essa questão financeira. E as pessoas que estão sofrendo muito porque elas estão devendo, porque a gente vê muito isso, né? A pessoa está sofrendo, ela, por exemplo, montou um negócio, acabou fazendo dívidas para ter um negócio novo, acreditando naquilo ali, que ia dar certo, né? Às vezes ela nem se planejou pensando que poderia levar um tempo para dar certo, mas ela acreditou que rapidamente ela ia ter clientes, ia tudo dar certo, e aí ela começa a sofrer porque ela não gosta de dever. Sim, uma coisa que aconteceu, né, que com todos nós, foi a questão da pandemia. Na pandemia, eu pude perceber diversos pacientes, diversas pessoas, conhecidos mesmos, em que eles foram para um processo, e eu digo pacientes devido ao atendimento online, né? Então, eles foram para diversos processos de empreendedorismo, aos quais eles não estavam preparados para isso. Foi uma saída, né? E diante disso, quando você se lança no novo, é preciso que você tenha uma base financeira para fazer isso. E muitas pessoas, elas se veem às vezes com situações tão difíceis, tão complicadas para resolver, e aí é que eu penso que passa a importância de parar onde eu estou, não parar de produzir, mas parar, tirar um tempo, uma possibilidade de análise desse cenário. Por quê? Se não fizer isso, automaticamente você vai cada vez mais se complicando. E como que nós nos complicamos? Perdemos recurso emocional, porque realmente passa um aperto, né? Então, eu penso que essa é uma busca importante. Uhum. E assim, isso pode impactar também, né, dentro da sua casa, né, seu relacionamento com seus filhos, com o marido, né, ou no caso a esposa. Isso traz impactos, né? Sim, muitos impactos. Essa é a vivência do consultório. Dinheiro compromete e muito o bem-estar de uma família, tanto o bem-estar físico, emocional, assim, todas as áreas ligadas a isso. Por quê? Porque quando você tem um recurso financeiro, você é capaz de resolver coisas, você é capaz de dar andamento.
Quando você, enquanto, vamos colocar, provedora de uma casa, passa por situações de dificuldade financeira, automaticamente você não tem força. Né? Eu não digo aqui que o dinheiro traz a força, mas eu digo sem medo de errar. O dinheiro, ele é também uma base para que seus índices de felicidade e bem-estar sejam alcançados. Uhum. Mas às vezes também a pessoa não sabe lidar, né, com o sentimento mesmo, esse sentimento de imediatismo, que ela quer resolver logo o problema de qualquer jeito, e também vem a ansiedade. O que a pessoa deve fazer nesse caso? Sim. Quando você reconhece que você já tem dificuldade de lidar com o imediatismo, porque isso não diz respeito só ao dinheiro. A gente se percebe na vida em geral. O autoconhecimento é o caminho. Eu preciso entender de mim para conseguir lidar comigo diante do outro. Lenita, e assim, as pessoas que elas podem buscar um mentor, né, um consultor para poder ajudar na resolução desse problema, é possível mesmo com a pessoa cheia de questionamento na cabeça e tudo mais? Eu acredito, sabe, Georgia, que é necessário que a pessoa possa inicialmente fazer um trabalho de aceitação da situação. Às vezes você busca a ajuda de um mentor ou de um consultor financeiro, mas você não está aberto para trabalhar aquelas questões. Porque quando você fala de dinheiro, você não fala de dinheiro. Você está falando de medo, você está falando de planos que você tem ou que deixou de ter, você está falando de projetos de vida, você está dizendo para onde você vai e como você está indo. Então, dentro disso, é necessário, do meu ponto de vista, um acompanhamento psicológico. Né? Por exemplo, a minha formação em psicologia, também extra, né, ela passa por essa questão financeira. Né? Então, quando eu vou trabalhar os meus pacientes, eu vejo, primeiro, ainda que eles demandem a questão das finanças, eu tenho capacidade de trabalhar com eles esses pontos, mas eu primeiro preciso fazer essa abertura na psicoterapia mesmo, para que a pessoa tenha coragem, né, de lidar com uma situação tão delicada. E quando a pessoa, assim, tem gente que acaba se envolvendo em mais dívida ainda, não é nem para construir alguma coisa, talvez para preencher um vazio, seria isso? Sim, sim, há muitos casos assim. As pessoas, elas ficam, de algum modo, tentando preencher esses vazios, né? O maior vazio da existência, ou um dos maiores vazios da existência, é não saber quem é, quem se é. Porque quando você começa a trilhar esse caminho, você começa a perceber de que modo você vê a vida, por que você vê do jeito que você vê. E é importante também conhecer um pouco dessa história pessoal e poder dar nomes a ela. Né? Eu gosto de pensar na possibilidade que qualquer pessoa mesmo, pode fazer essa jornada de autoconhecimento e aumentar os índices de felicidade, de bem-estar. A vida é uma dádiva, eu acredito nisso. E pessoas, né, a gente vê muitas pessoas que começam a comprar sem parar, tudo que vê quer comprar, né, não tem muito limite, né, compra coisas desnecessárias. Sim. É o que nós chamamos, né, quando bem diagnosticado, compulsão. Uma das questões financeiras passa por isso. Às vezes as pessoas até dizem assim, Lenita, eu compro muito. Quando nós começamos o trabalho de acompanhamento financeiro, a pessoa chega à conclusão que ela compra demais e que ela nem percebia. E que às vezes ele ou ela pensava, nossa, acho que eu gastei muito. Mas quando você faz disso um projeto financeiro pessoal, fica mais claro e você pode direcionar melhor. E mais fácil, né? Muito mais fácil para você lidar, porque a conta chega, né? E quando a conta chega, você fica sem condições emocionais de resolver aquilo, porque você muitas vezes se desespera, não dorme. Tem muitas pessoas, Georgia, que não estão dormindo à noite por causa de finanças. As pessoas acham que dormem, que não estão dormindo também, por causa de relacionamento, família. Não, é dinheiro mesmo. E é por isso que eu digo, a felicidade, parte dela está diretamente ligada à questão financeira. E assim, tem a ver também com a questão da adultez, né, desse processo, né, de mudança. De mudança não, né, porque às vezes a adultez, ela vem, a pessoa já tem 50 anos, né, e já é adulta,
mas ela talvez não saiba lidar com a responsabilidade do dinheiro. Existe isso também? Sim, existe. Porque quando nós pensamos em adultez, nós pensamos numa fase do desenvolvimento humano. Muito se ouve falar acerca do desenvolvimento infantil, acerca da adolescência. Mas assim, a adultez é um tempo muito importante, porque de algum modo, fisiologicamente, biologicamente e até de certa forma emocionalmente, você fez um avanço na sua jornada pessoal. Então é possível arregimentar a musculatura emocional interna e, a partir delas, começar a viver a plenitude desse tempo. Você não pode ter, não deve, né, porque isso não te faz feliz, ser um adulto em termos de faixa etária e não viver essa adultez. Viver a vida com uma certa irresponsabilidade, a gente usa no senso comum, né? Não esquenta muito a cabeça. Uma hora vai esquentar. Não vai ter jeito. Porque a conta chega. Porque a conta chega. E é difícil, Lenita, fazer esse processo aí de autoconhecimento para melhorar as questões financeiras, né? Ele não é um processo difícil, porque um profissional habilitado, ele vai conduzir você de modo que você consiga compreender alguns conteúdos aos quais você nem acessa por medo, né? E com a proteção, digamos assim, emocional, no momento de uma conversa tão delicada, é possível você avançar sim, com certeza. E a gente vê, assim, a psicologia, né, ela é uma coisa muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Às vezes a gente pensa que a psicologia é só chegar no consultório e resolver um problema pontual, e na verdade são vários detalhes que você vai descobrindo, né? Realmente é o autoconhecimento, você vai se autoconhecendo, não é isso? É isso, sim. Mas você sabe que é curioso que às vezes existem pessoas, Geórgia, que vêm, né, com um problema pontual que às vezes não é relacionado a alguma coisa que afete demais a vida dela. Mas às vezes nós temos uma ou outra questão que bastaria um entendimento melhor sobre aquilo para que as coisas pudessem fluir de forma mais tranquila, né? Mas, de fato, o autoconhecimento como um todo, ele só enriquece a nossa jornada, né? E fazer uma significante jornada é muito importante. Então, as questões financeiras, por exemplo, tem muito a ver com o próprio comportamento e forma de pensar e enxergar as coisas, né? As questões financeiras têm principalmente a ver com a formação financeira que eu tive, né? O que eu aprendi? Como viviam os que cuidavam de mim? Ah, Lenita, mas se foi alguém que viveu solto na vida, não teve formação, ok, você aprendeu de alguma forma. Não precisa ir muito, basta perguntar quantas pessoas nós conhecemos que têm um controle efetivo das suas finanças. Eu digo um controle certo mesmo, sabe? Pautado, administrado, poucas. Organizado. Porque isso não é um valor da nossa cultura, né? Nós somos ensinados a trabalhar, a alcançar, a conseguir as coisas, mas não somos ensinados e treinados a administrar. Nas faculdades, por exemplo, né, tanto no ensino médio quanto nas faculdades, a gente aprende que a gente tem que ter uma profissão, né? Aí você estuda, né, se forma, geralmente eles não orientam, né, sobre a questão de você montar um negócio para você, você aprende a ser um executor, a um funcionário de alguém, mas não aprende a ser um gestor, né? Sim, da sua própria vida até. E isso acontece muito na nossa área, sabe, Geórgia? Porque nós lidamos com um público que o nosso interesse, né, o nosso olhar está sempre para o outro, para cooperar com o outro. E muitas vezes falhamos por não organizar a nossa questão financeira, como profissionais liberais que somos, né? Então, daí a importância disso, sabe? De buscar isso, mesmo eu falo isso até para os colegas de um modo em geral, buscar essa formação, né? Porque essa formação em finanças contribuirá com o negócio e você poderá qualificadamente, melhor dizendo, né? Qualificadamente atender o seu paciente, já dando a ele ferramentas que ele possa otimizar o processo dele mesmo.
E isso é uma questão que é muito recorrente em relação às pessoas, né? É muita gente que tem essa questão financeira meio precisando de ajustes. Olha, é muito recorrente e as pessoas nem sabem. Às vezes aparecem algumas questões no consultório e aquilo já me chama atenção. Isso tem a ver com dinheiro, né? Essa pessoa está nessa situação. Então, um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo do adolescente, né? Qual é a questão a respeito disso? O adolescente, de uma maneira em geral, ele não sabe quanto ele custa. E por que ele não sabe quanto ele custa? Porque a gente precisa sentar com ele e falar, esse é o custo. Muitas vezes eles não têm ideia. Quando eu trabalho, por exemplo, isso com adolescentes, né, porque está dentro da formação deles, isso é uma coisa que eu questiono. Como é que é isso? E aí, durante o processo, ele vai compreendendo. Porque se você chega para o seu filho hoje e fala com ele aos 15, 16 anos, você tem uma ideia, meu filho, minha filha, quanto você custa por mês? O que eles vão fazer sem medo de errar? Eles começam. A escola custa tanto, você comprou apostila e tal. Mas não é só isso. Né? Tem muitas coisas São que ele vários precisa detalhes, acessar. né? Sim. E eles só vão recebendo, então acabam... Sim, eles vão recebendo. E assim, como pais, né, como responsáveis, o nosso desejo, a nossa alegria é entregar a eles, é cuidar deles de fato, né? Mas é preciso chamar esse adolescente. E eu digo mais, também muitas vezes precisamos chamar o adulto, né? Que também precisa se conhecer melhor acerca disso, para que a vida seja plena, né? A gente falou aí sobre a questão do empreendedorismo, né? Das pessoas que começam a empreender, né? Eu vejo muitos também que começam uma construção de um negócio, né? Eles têm sonhos, só que os sonhos acabam não sendo bem planejados. Então, assim, quando você tem um negócio, por exemplo, são N coisas que vêm por trás, né? Então, você tem lá, você monta uma loja, aí você tem a organização da loja, a compra dos produtos, aí tem, de repente, um funcionário para colocar. Agora eu tenho que pensar na questão de captar cliente. Como que você vai captar cliente? Você tem que investir para poder captar cliente. No caso, no marketing, ou uma panfletagem, ou um anúncio no Instagram, ou tem que criar um Instagram, né? Você tem vários recursos. Preciso também de uma logomarca, né? Porque a logomarca é para trazer credibilidade à empresa, para a pessoa bater o olho ali e ver que realmente é uma empresa mesmo que tem credibilidade. Eu preciso, de repente, um uniforme para o funcionário. Né? Então, são tantos... preciso de um sistema de finanças, porque toda empresa, né, principalmente quem tem uma porta, uma loja, tem que ter um sistema de financeiro para poder ver a entrada, ver a questão do estoque, a saída e tudo mais. E as pessoas, elas esquecem que quando você vai montar um negócio, você tem N investimentos a fazer. E você só pensa naquilo que você sabe fazer. Vou montar uma loja de bolo. Então, pensa só naquilo que você sabe fazer. Eu sei fazer, então eu posso montar. Não pensa que você vai ter que pensar quanto que você vai cobrar de cada serviço. Né? E para cobrar não é só você dobrar o valor em cima, uma coisa sem pensar. Né? Tudo tem que pensar para ver se realmente está tendo retorno. E se vai pagar a conta do aluguel no final do mês. Então, olha só quantas coisas que eu listei e que as pessoas não estão atentas quando elas vão montar um negócio. Elas acham que montam ali uma loja e o cliente vai aparecer do nada. Sim, né? sim. É porque existe uma força interna, né? Que a pessoa acredita que ela é capaz de fazer. E por que ela é capaz de fazer? Porque eu faço. Só que o que eu faço não depende apenas quando eu estou pensando em empreender, abrir uma loja, abrir um negócio, não depende apenas do que eu faço. É preciso pensar, existem várias outras coisas que eu vou precisar fazer, que não é o meu dom, o meu talento nato, e que eu preciso desenvolver. Ou então eu vou colocar alguém para fazer. Quando se inicia um negócio, em geral, é o dono que faz, né? Ele abre, ele fecha, ele compra, ele vende, ele faz. Isso é muito comum, né? Então, eu preciso compreender o quanto eu alcanço, quanto as minhas pernas alcançam, né? Para poder fazer o que está tudo dentro de mim. Porque
o desejo, a vontade, ele é muito importante, mas ele precisa ser barrado pela concretude do que é efetivamente abrir um novo negócio. Muito interessante. Esse assunto de finança é um assunto que dói, né? É dolorido para muitas pessoas, Sim, né? sim, porque falar de dinheiro, como eu disse anteriormente, não é falar de dinheiro, é falar de como andam os meus sonhos, é falar do medo que eu tenho, é falar da minha história, que algumas vezes foi extremamente restrita em recursos financeiros. Ou talvez ela também foi muito abastada, e eu não sei como lidar com isso, né? Então, não é simplesmente falar de dinheiro. E como que você vê a pessoa que ela tem condições de executar certas atividades, né, para ganhar dinheiro mesmo, só que ela não faz, porque às vezes ela tem medo, ela se boicota, ela deixa de fazer, ela procrastina, não faz aquilo que tem que ser feito para poder gerar recursos. Uhum. Sim, você citou várias coisas e eu vou tentar pegar uma de cada vez. Quando você fala, a pessoa tem recurso, mas ela não consegue ir para frente, tem que ter autoconhecimento. O que me impede de avançar se eu já tenho uma base para me lançar? Né? Eu já estou no trampolim, eu preciso pular e fazer as acrobacias que eu tenho que fazer, numa metáfora. Né? Quando nós estamos falando de procrastinação, eu tenho ouvido, né, há quanto tempo já a gente ouve falar sobre procrastinação e tal? A procrastinação, ela tem uma ligação direta com a autoestima. Como anda a minha autoestima? Por que eu me saboto? Por que eu não vou adiante? Então as pessoas às vezes não param para pensar, acha só que é da ordem de, olha, já estou eu procrastinando de novo. A crítica não me ajuda. A autorresponsabilidade me ajuda, né? E muitas vezes eu preciso reconhecer ou conhecer algumas ferramentas que eu tenho internas. E isso pode ser feito através de ajuda profissional, né? Finalizando aí nosso programa, Eu Amo o Bairro, com a seguinte questão. O que você falaria para as pessoas olhando ali para a câmera, para que elas possam melhorar a questão financeira, para que elas possam mudar e se autoconhecer? Sim, o que é que eu digo de primeiro? Tenha coragem, não audácia. Audácia é uma coisa que você tem, um movimento interno em que você não pensa muito para fazer. Coragem vem de core, coração. Gen, agir. Agir com seu coração, com a sua alma, com seu entendimento. Eu preciso mudar a minha questão financeira. E eu preciso de ajuda. Busque ajuda especializada para que você possa se ferramentar para viver um novo tempo na sua vida. Bacana, obrigada, Lenita. Foi ótimo, adorei. Obrigada a você. Programa Eu Amo Meu Bairro finalizando e até a próxima.